Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje nós vamos tratar de um tema que desperta muita curiosidade em algumas pessoas. Ultimamente eu recebi uma solicitação, uma sugestão, na verdade, de uma seguidora sobre os animais. Então a questão dela era a seguinte: os animais um dia chegarão a ser seres humanos? E aí nós vamos utilizar o Livro dos Espíritos e também uma frase do Leon Denis que fala sobre esse assunto. E a frase do Leon Denis me parece assim que ela abrange bastante a evolução dos seres ao longo dos milênios, desde o momento em que o ser é mineral até chegar à condição de hominal. Então, o que o Leon Denis fala, e o Leon Denis é um filósofo, ele foi contemporâneo do Allan Kardec, escreveu livros belíssimos, entre eles O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu sou fãzoca desse livro. Bom, então vamos lá. O Leon Denis, ele fala o seguinte, que o princípio inteligente, ou a alma, depende do tradutor, ele dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, pensa no homem. Leon Denis. Então, o que a gente vê aí? A gente vê justamente uma sequência que vai do mineral, né, das moléculas, até a condição desse princípio inteligente, que ainda não é um espírito, né, mas ele vai evoluindo ao longo dos milênios até chegar à condição hominal. E aí, como homem, é quando ele vai pensar. Antes disso, ele é alma, ele tem alma, mas ele não pensa, né? Ou pelo menos não pensa como nós pensamos. Aí vocês podem perguntar assim: ah, mas o meu animalzinho de estimação, ele tem sentimento, ele tem inteligência, ele parece que ele planeja e ele faz tudo isso, mas não como nós seres humanos fazemos. Então, nós vamos ver aqui, no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 591, quando o Kardec, vocês sabem que o Livro dos Espíritos, o Kardec fazia perguntas e os espíritos responderam essas perguntas. Na pergunta 591, o Kardec faz a seguinte pergunta: nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Então, aqui ele está induzindo a que os seres evoluem. E a gente sabe que a lei da natureza é a lei do progresso. Tudo evolui, nada permanece estático, estacionário. Me enrolei aqui para falar. E aí os espíritos responderam: tudo é mais perfeito nos mundos superiores. Mas ele continua: as plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Então, aqui nessa resposta já matou a charada. Quer dizer, embora todos evoluam, mas os animais são sempre animais, eles evoluem, mas dentro dessa categoria de animais. E os homens são sempre homens, sempre seres humanos. Aí na pergunta 592, eu não vou ler a pergunta porque vai ficar muito longo, mas os espíritos dão uma informação seguinte: o homem é um ser à parte. A parte de quê? A parte da criação, né? Então não pertence à categoria de vegetal nem de animal irracional. Nós somos animais? Somos animais. Nós nascemos, nós crescemos, nós procriamos, nós morremos se a gente segue essa sequência lógica. Nós temos os órgãos, como os animais têm, nós temos coração, rim, né? Pulmão, como os animais têm, mas nós somos de outro nível. Então ele continua assim: o homem é um ser à parte. Aí olha só o que os espíritos falam: esse homem desce muito abaixo algumas vezes e pode também elevar-se muito alto.
Essa é a parte que o Espírito faz, eu acho assim tão importante, porque é uma questão que a gente se coloca quando a gente vê as barbaridades que o ser humano pode fazer. As maldades, a corrupção, a desonestidade, enfim, tudo de ruim que o ser humano pode fazer. Então, por isso que eles dizem, olha, o homem é um ser à parte da criação, mas ele pode descer muito abaixo, como de fato a gente vê. Mas também, ele também pode se elevar muito acima, porque o homem é o único ser que ele pode desenvolver a sua inteligência e criar coisas de desenvolvimento científico, intelectual, tecnológico, né, que o animal não pode, não dá conta de fazer isso. Bom, aí ele vai falar o seguinte, lá a última frase dessa resposta. Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Aqui ele estabelece uma diferença básica entre o homem e os animais. Os animais, eles podem ser meigos, eles podem ser dóceis, eles podem ser carinhosos, companheiros, mas eles não têm a capacidade de pensar em Deus. Só o homem tem. Só o homem é capaz, por exemplo, mesmo na fase mais remota, nos grupos mais remotos da humanidade, esse homem já era capaz de cultuar uma divindade, de enterrar os seus mortos, de prestar homenagem aos seus ascendentes, de ter uma religião, de desenvolver a espiritualidade. Os animais não, né? Então a gente reconhece o homem pela faculdade de pensar em Deus. Só o homem é capaz de pensar em Deus. Bom, aí nós vamos dar continuidade aqui sobre essa diferença entre os homens e os animais. E aí ele vai, na pergunta 597, nós vamos ter uma informação bem interessante, que os espíritos dizem assim, que há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia a alma do homem e Deus. Então, olha só, essa distância é incomensurável. E a gente pode imaginar, né, quanto que nos falta para chegar a Deus e não iremos chegar nunca, porque Deus é perfeito em todas as suas perfeições. E aí o Espírito fala, ó, a distância entre o homem e Deus é a mesma que existe entre os animais e o homem. Então imagina, essa diferença é gigantesca. Aí na pergunta 599, o Kardec fala assim, a alma dos animais, a alma, né, que é acraseado aqui, a alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? É uma pergunta que envolve liberdade, livre-arbítrio. E aí os espíritos respondem, não, pois lhe falta livre-arbítrio. Os animais não têm livre-arbítrio. Eles, tudo neles é estabelecido pelos espíritos superiores, né? Onde, quando eles vão encarnar, aonde eles vão encarnar, eles encarnam, tá? Mas eles não têm ainda essa possibilidade que os seres humanos têm, de escolher, até de definir o certo e o errado. O animal não tem essa possibilidade. Porque também ele não tem, olha, nessa pergunta, que é a pergunta 600, ele tem assim, o animal não tem consciência de si mesmo, que é o que constitui o principal atributo do espírito. Então, nós, espíritos, então vamos lá, o princípio inteligente, ao longo dos milênios, ele vai se individualizando. Então, ele se torna espírito. Antes disso, ele é princípio inteligente. Quando nós chegamos à condição de espírito, o que acontece? Nós somos indivíduos, cada um é um indivíduo. E aí nós vamos responder pelos nossos atos. Uns mais, né? A resposta é mais exigente, a pergunta, porque a gente já desenvolveu uma inteligência maior, um conhecimento maior das leis divinas, outros menos. Mas a gente já tem isso que a gente chama de consciência de si. O animal não tem consciência de si.
E aí o Kardec pergunta se o animal, ele fica numa espécie, quando ele desencarna, se ele fica, onde que ele fica quando ele desencarna? Porque como ele é um princípio inteligente e ele encarna, onde que ele fica? E o espírito responde, ele fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas ele não é um espírito errante. O que caracteriza o espírito errante? É um ser já consciente, individualizado, que responde pelos seus atos, que tem consciência do certo e do errado, dentro, né, do seu nível consciencial, mas desde o ser mais primitivo, ser humano mais primitivo, ele já tem uma ideia do que é certo e do que é errado. Bom, aí continua e ele vai dizer assim, a pergunta 604. A inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? E o espírito responde, porém os animais só possuem a inteligência da vida material. O que quer dizer isso? O que é a vida material? É aquela voltada para a sobrevivência, né? Não tem uma inteligência do ponto de vista moral, ele não tem isso. No homem, continua a resposta, a inteligência proporciona a vida moral, coisa que o animal não tem. Vocês nunca vão ouvir falar que uma vaca, por exemplo, ou um cachorro, ou um besouro, que o que ele faz, ele não tem moralidade. O homem sim, quando o homem faz alguma coisa, e aqui o homem no sentido ser humano, quando faz alguma coisa desaprovado, né, que ele foge a um comportamento correto, você vai dizer que aquele comportamento não foi moral. Mas o animal não, né? O animal ele não tem essa vida moral, ele tem a vida e a inteligência material. Bom, eu acredito que deu para entender, ficou bem claro que o animal, ele não passa, não evolui de modo a chegar ao patamar de humano. Não vai, né? Embora a lei seja de progresso. Mas, por exemplo, na próxima encarnação, por mais que o meu bichinho de estimação seja inteligente, eu o ame profundamente, mas ele é sempre um animalzinho, diferente do ser humano. Se gostaram desse conteúdo, dê um joinha, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.